chorão. Você sempre transfere a responsabilidade pra arbitragem. Você é chorão. Já tá chorando antes. Tá chorando antes pra depois não ficar feio amanhã quando toma pau. É isso aí. Com o Corinthians nas redes sociais. Já tá reclamando e chorando. O senhor não fica espirrando agora também. Saúde, espirra. E não pode deixar, doutor. É porque o Marco Aurélio Cunha... Galera, amanhã tem Palmeiras e Corinthians, jogo de volta à Copa do Brasil, primeira partida, fora de casa. Palmeiras perdeu, saiu em desvantagem, perdeu 1-0, placar totalmente reversível, dá para reverter o resultado sim. Bora acompanhar aqui o pessoal do Jogo Aberto, separei um trecho aqui do debate, onde o pessoal já está projetando essa partida de amanhã. O Palmeiras vai jogar em casa, vai contar com o apoio do seu torcedor, e o torcedor se apega muito a isso. Perdão, tem um ótimo retrospecto aí jogando em casa, principalmente em placares que chegam em desvantagem, já reverteu muitas vezes, né, placar maior do que esse. Vamos acompanhar aqui o que o pessoal está falando sobre o Palmeiras, esse derby de amanhã. Créditos aqui na descrição, tá chegando por aqui, dá uma inscrita, se inscreva, deixa o like também, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho, mas agora, bora pro vídeo. Doutor Marco Aurélio Cunha, o Corinthians, claro, tá preocupado só com o derby de amanhã, e agora vamos entrar nesse assunto, Palmeiras e Corinthians. Porque uma semana depois, os técnicos já organizaram ou reorganizaram as estratégias, o Corinthians tem uma vantagem, o Palmeiras sabe que precisa reverter o resultado no seu espaço, no seu estádio, com a sua torcida. E Daronco que será o responsável pelo apito. E até o momento, Caio Max Augusto Vieira no VAR. Não, aí é demais. Aí entrega a taça. Não precisa nem disputar, chorando já. Nem disputar nada. Não, mas calma, estamos nas oitavas ainda. Então, mas entrega a taça. Já tá pressionando. Que isso? E aí, doutor? No apito Renata, eu disse no último jogo que o Corinthians era favorito para poder chegar a vencer o jogo. Riram, disseram que não era possível e tal. Falaram, jogo de grandes, em casa, prevalece a torcida, o campo, a força. Quem é mais homem de chegar no jogo. E agora o Palmeiras pega esse fator vantagem, que é sua torcida, um time mais forte. Juiz, VAR. Isso eu não vou entrar. Não vai entrar nessa aí? Eu acho que o Palmeiras é favorito ao jogo. Porém, o Corinthians tem a vantagem de ter vencido. É impossível empatar lá? Não, não é impossível. É impossível para os pênaltis? Não, não é impossível. Mas, na minha opinião, o Palmeiras vence o jogo por 1 ou 2-0. Doutor, se for para os pênaltis, o senhor vai ter que fazer um plantão médico, hein? Porque já pensou Edu Dracena e Ronaldão passando por essa... Não dá para imaginar. Edu, penalidade, não. Pelo amor de Deus, não faz isso aí com a gente, não. Mas, Renata, não Você vai se chegar... apresentava para bater pênalti na sua época ou não? Não, eu bati alguns pênaltis, eu errei alguns, aí eu deixei de bater, entendeu? Bati nas oitavas de final da Champions League, aí eu errei. Aqui nesse estúdio, quem melhor bateu foi o doutor Marco Aurélio. Você viu ali, né? Lógico. Pênalti bate forte. Mas não, Renata, pelo amor de Deus, não vai chegar nos pênaltis, não, até porque eu acho que as duas equipes vão procurar, de repente, na postura do Corinthians mais defensivamente e a postura do Palmeiras mais ofensivamente e atacando mais. Até porque o Palmeiras precisa, sim, do resultado, jogando dentro de casa. Agora, a postura dos atletas tem que mudar. Não pode jogar da maneira como está jogando contra o Corinthians. Não é mais um jogo, é o jogo. Os jogadores têm que entender isso. Ô Gomes, ô Everton, ô Rocha, Veiga, vocês que são os mais velhos do clube, mostra pros caras. Esse é o jogo do Palmeiras ganhar do Corinthians. Então, tomara que a gente aí, com a pressão da torcida do Caldeirão, o bicho vai pegar lá. E o Everton, se tiver gol do Corinthians, teremos narração IA, ou MD. Agora, hein, se for pros pênaltis, MD é loucura, hein? Se for pros pênaltis, o momento do Everton é maravilhoso no gol do Palmeiras, hein? Mas o Hugo também é um goleiraço. Em decisão por pênaltis, ele já mostrou competência. Mas até no Corinthians, ano passado. Eu acho que o Palmeiras não vai pipocar de novo, porque o Palmeiras, no histórico recente, está pipocando, porque para mim o Palmeiras, ao longo dos últimos jogos, mostrou uma pipocagem gigantesca pro Corinthians. Temporada passada que era pro Palmeiras ter colocado o Corinthians na segunda divisão e ter lutado até o fim pelo Campeonato Brasileiro, pelo título. O Palmeiras conseguiu jogar melhor, não marcar o gol e depois perder por 2-0. Campeonato Paulista, eu tô esquecendo
esquecendo, Chico, não seja oportunista. Você concordou comigo que ano passado o Palmeiras era melhor que o Corinthians. Tudo bem. Mas o Palmeiras pipoca na história recente. Amanhã será um verdadeiro amasso palestrino no Allianz Parque. O Corinthians será amassado em volume de jogo pelo Palmeiras. Perdoa o Capelanes, ele tá em 11º na Série B. Não estamos falando de Série A, de Copa do Brasil agora. E se for pra falar de Copa do Brasil, daqui a pouco a gente começa a falar como a gente ia colocar o São Paulo no lugar deles amanhã. Vamos colocar o São Paulo no lugar deles amanhã também. Sabe qual é um jogo que os dois times têm que assistir? E o Corinthians pra não errar e o Palmeiras pra fazer algo parecido? O jogo do Palmeiras contra o Botafogo na Copa de Clubes. Que eu vejo uma semelhança... No passeio que você quis dizer. Não, é que eu vejo, cara... Passeio nos Estados Unidos. Eu imagino o Corinthians, de verdade, eu não imagino o Corinthians propondo o jogo amanhã. Não, esquece. Eu imagino o Corinthians atrás. O Palmeiras perdeu algo muito importante que tinha nos últimos anos, que era um fator casa nos primeiros 20 minutos. Aquele caldeirão, nossa, amassava todo mundo. 20 minutos, 2 gols. Perdeu. O Palmeiras ainda não se achou sem Estevão e sem Rios. São 2 jogadores que fazem a diferença. Mas o Corinthians tem que aprender com esse jogo do Botafogo. Mas naquele jogo não tinha um cara chamado Paulinho que definiu a partida e que não está à disposição. Então, o Palmeiras sofre muito com isso, né? O Palmeiras também tem desfalques. A gente falou aqui do Bruno Fux, que é dúvida no momento. E a defesa já não tem o Murilo, que é o titular principal ao lado do Gomes. Então o Palmeiras tem desfalques também. E o Corinthians, ele tem que ser inteligente nesse jogo. Ele tem uma vantagem. Ele pode entrar no Allianz Parque com o regulamento. Poderia ser bem maior a vantagem. Não, e aí o gol que foi... Que aí não foi por causa do Everton. Palmeiras. Por causa do Everton. Que impedido aonde? O Gomes estava Como que ia ser maior? Impedido aonde? O Gomes Eu tava falando do pênalti que o Yuri perdeu. Perdeu e o Palmeiras fez o gol. Agora, Ulisses, de verdade, qual é o tamanho dessa vantagem do Corinthians hoje? Analisando a partida de amanhã, o primeiro derby de Copa do Brasil. É uma vantagem média. Esses jogos, Renato, eu falo sempre aqui, tanto é que eu acertei o placar do último jogo. Sim. Porque o Palmeiras, ele é um elenco melhor, o técnico está vivendo o melhor momento, só que o Dorival é copeiro. O Dorival ama uma Copa. Deu o título ao São Paulo, que nunca tinha conquistado a Copa do Brasil. Deu o título ao Flamengo, deu o título ao Santos. Então ele conhece, ele é estrategista para esse tipo de competição. O Dorival tem um pouco de dificuldade em pontos corridos. Isso a gente percebe nele. Tem treinador que é especialista nisso. Eu acho que o momento do Abel, as posturas do Abel, não tenho gostado. Eu entendo que o Abel faz coisas para tirar o foco do jogo muitas vezes. Para esquecer o que se aconteceu no campo de jogo e jogar a responsabilidade nele, levantar de coletiva, bater boca, discutir. Eu sei que ele é inteligente para tirar o foco nisso e muita gente, infelizmente, acaba entrando, né? E esquece de falar que é o primordial, que é a maneira com que o time jogou. O Palmeiras perde jogadores fundamentais. O Estevão, Rios, indiscutível. O Murilo, como você bem destacou, que para mim estava jogando mais que o Gomes. Paulinho, né? Paulinho. Que, cara, esse cara joga muito futebol. Deus queira que ele se recupere rapidamente, porque ele é importante para o futebol brasileiro. Então, o Palmeiras vem bem desfalcado, só que joga na sua casa. E isso é algo muito bom. O Garro foi entrevistado outro dia falando do gramado sintético. Ele falou, para a situação que eu tenho de contusão, é uma coisa muito ruim, mas eu quero ir pro jogo. Neymar falou sobre isso ontem, que não joga no Allianz Parque. Entendeu? Então, tem tudo isso aí. Eu acho que é uma somatória de situações e não tem favorito, Renato. É sério. Eu não estou aqui ficando em cima do muro. Imagina. Porque não tem favorito. Eu já vi de tudo em clássicos. Sabe, há 30 e poucos anos eu narro futebol. Eu já vi time caindo para a segunda divisão e lá pegar o time que Mas você não tinha visto um derby na Copa do Brasil? Que é a primeira não tinha, vez. que é a primeira vez. E o Corinthians aproveitou o fator campo, casa, poderia ter ampliado sim a vantagem. O Palmeiras poderia ter validado aquele gol com o Maurício. Agora, Chico, é outra circunstância, mas o Corinthians tem uma vantagem. Qualquer empate é do Corinthians e o Palmeiras vai ter que atacar, vai ter que fazer o resultado. Sabe que eu tô na dúvida da postura das equipes, porque assim, é óbvio que o Palmeiras vai buscar o resultado. E se fizer um gol no primeiro tempo, desmancha a vantagem e aí deixa o jogo completamente aberto na segunda etapa. Mas o Corinthians, se ele ficar esperando, é claro que a tendência é que isso aconteça, mas o Palmeiras pressionando, como a gente sabe, eu sempre tenho receio de você adotar essa postura, por quê? Por mais que o Palmeiras tenha dificuldades, e mostra isso, de enfrentar equipes fechadas, porque fica construindo e não consegue ter a efetividade, não consegue finalizar no gol. Mas aí, cara, é uma bola que desvia e pode matar o goleiro, é uma bola que bate no braço do cara e é pênalti. Sabe, você trazer o adversário para a tua área é arriscado. O Corinthians vai fazer isso por 90 minutos, com uma vantagem de um gol, e isso eu acho complicado. Então, daqui a pouco, se você ameaçar também, sair para o jogo, agredir um pouco, você desestrutura também o Palmeiras,
que quando daqui a pouco sofre uma instabilidade dentro de casa, a torcida já começa a ficar tensa. Então o Corinthians tem que jogar inteligentemente, como você falou. E outra coisa, Sgarbi, quando você olha a escalação do Corinthians, a gente já conhece mais do que até a do Palmeiras, porque o Abel muda, o Abel ele troca as peças. Agora, esse Sousa, eu gostei muito do jogo dele contra o Vitória, acho que é um jogador que acabou de chegar e ainda tem muito potencial. Eu não sei o que o Abel vai fazer, o quanto ele vai surpreender. E são desfalques, como você falou muito bem, são desfalques essenciais para o Palmeiras, né? São jogadores que são muito importantes. O próprio Fux, que é dúvida, jogou muita bola no primeiro jogo. Na minha opinião, foi um dos melhores do Palmeiras em campo e o Palmeiras sofre muito com isso. Do Corinthians, se o Dorival fugir do que ele fez no primeiro jogo na escalação, na minha opinião, é um erro gigantesco dele. Ele tem que manter aquela base ali que o time jogou bem. Everton, qual é a sua opinião em termos de estratégias para os dois times? Então, Renato, eu entendo que esquece tudo que aconteceu no primeiro jogo, aquela pandice do Palmeiras, um Palmeiras que aceitou muito o jogo do Corinthians, quis botar a bola no chão, não teve tanto tesão no jogo, para ser mais claro, não teve. O Palmeiras precisa entender o que é esse clássico, sabe? O Abel precisa fazer esse time voltar até aquela vibração de outrora. Tudo bem, considero que os jogadores que estão fora são jogadores importantes, que se estivessem disponíveis seriam jogadores fundamentais até para essa virada. Agora, é postura. O Léo Jardim fala isso aqui em todas as coletivas após os jogos do Cruzeiro, com vitória ou com derrota. O time precisa ter atitude, Renata. Se o Palmeiras tiver atitude, o elenco é melhor, tem mais bola, tem mais treinador, joga em casa. Se tiver atitude, vira bem para cima do Corinthians. E é isso que eu acredito. E aí esquece, tá torcendo para um barão. Não, esquece. Eu tô dizendo que eu acredito num Palmeiras com atitude e que vai passar pelo Corinthians. Olha, gente, eu vou deixar o palpite para amanhã, nem adianta. Hoje, sem condição, hein? Agora, eu vou passar para o Chico Garcia e, na sequência, eu quero explorar mais o assunto da escolha de Anderson Daronco para apitar o derby. Chiquito. Ai. Olha só, na correria do dia. Vamos mais de novo. João Pedro Sgarbi. Sou eu. Daronco era o árbitro quando o São Paulo, agora, há poucas semanas, ganhou do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E apitou bem, hein? Vai ser contra tudo e contra todos, né? Apitou bem. Mas teve, Ronaldo, você tem que agradecer, porque, cara, o jogo era pra ter sido 6-0, 5-0 pro São Paulo. Você tava de férias, você tava na Disney, nem sabe o que Disney aconteceu. Não, mas tava assistindo. Não, Rê, eu vou ser muito sincero, cara. Vamos pensar aqui, quais seriam os árbitros possíveis para apitar um jogo desse tamanho? Wilton Pereira Sampaio, que foi amassado no primeiro jogo. Daronco, que é o cara, e o Klaus, que tem uma polêmica gigantesca. E o Ramon Abachael, que vai pro Inter, né? Que vai estar no Flu Inter. Vai estar no Inter. Só que de nome de peso era ou o Daronco ou o Ramon Abachael. Não tem como fugir disso, não tem como fugir. O Klaus não poderia ser, na minha opinião, nesse jogo, por conta de toda a polêmica que envolve. Você falou do peso do Daronco devido a quê? Não, peso, eu tô falando do nome de peso, né, Ronaldo? Não, ele é foda, cada muque ali dele. O primeiro jogo da final do Paulista. Eu não sei se você falou no Davi Lacerda também. Tem sido bem prestigiado. É um cara que tem aparecido bastante. Do Espírito Santo, ele? Esse aí? Espírito Santo. Esse cara é bom. O Candançan apitou a final do Paulistão, mas depois perdeu espaço, né? É o melhor árbitro do futebol brasileiro hoje. O Candançan que estava no jogo do Botafogo, né, com o Cruzeiro. Sim, e tem o Flávio Rodrigues de Souza aqui. Não dá. Beleza. O Flávio não tem como. Mas eu ainda tô pra ver o Daronco entrar numa partida e sair ileso. Ele foi ileso nesse jogo. São Paulo e Corinthians, o Daronco deu aula de arbitração, doutor. O Daronco deu aula de arbitragem entre São Paulo e Corinthians. É que você é chorão. Você sempre transfere a responsabilidade para arbitragem. Você é chorão. Já tá chorando antes. Tá chorando antes pra depois não ficar feio amanhã quando toma pau. É isso aí. Tá pressionando a Nossa, velho. Não é o Daronco, o problema é o VAR. O problema é o VAR, não é o Daronco. O problema Mas o são VAR os será dois. que vai mudar? Porque o Corinthians pediu a mudança. Esquece, tá chorando. Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. O cara xingou o Corinthians nas redes sociais. Já tá reclamando e chorando. O senhor não fica espirrando agora também. Saúde, espirra. E não pode deixar, doutor. É porque o Marco Aurélio Cunha é alérgico à arbitragem. Não é possível. Eu gosto muito da arbitragem, prestigio os árbitros, questiono muita coisa que acontece na arbitragem, mas acho que a arbitragem do Daronco é boa escolha. Doutor, como você, ele marcou reclamando um já. Ele marcou um carro o jogo inteiro contra o São Paulo. Ronaldo Ainda deu cartão pro menino que tomou porrada. Agora é hora de Fizeram o rodízio em cima do menino. Agora é hora dele se resgatar. Não gosto da arbitragem dele. É Então, que um saúde jogo pro como espírito, esse, saúde. ele pode, em algum momento, ou em vários momentos, passar muito pelas decisões da arbitragem.
Isso é fato. É um jogo polêmico, truncado. Eu não acredito que o Corinthians vai deixar o Palmeiras fazer o que quiser. Eu acho que não vai, menino. Eu acho que vai. Você eu acho que vai. O Corinthians vai entrar no Allianz Parque para empatar. E quem joga para empatar acaba perdendo. Escrevam o que eu tô falando aqui. E outra coisa que o Chico falou, o que o Chico falou aqui, que o problema é o VAR, não. O problema não é o VAR. Não é o qual? Não, o Caio Max Augusto Vieira, que é fraco, não tinha que estar lá. É péssimo, não tinha que estar lá. Mas já que está, o Daronco tem que ter cojones. Vai, Daronco. Se ele chamar pro VAR e ele interpretar que ele está correto, ele não tem que ser levado pela arbitragem de um terceiro. Ele é o mandatário da arbitragem. Ele tem que ter cojones e apitar aquilo que ele vê. Ponto. É isso que tem que acontecer. O problema, Capelanes, é que o VAR está apitando muito mais que o árbitro. Por isso que eu falei que ele tem que ter cojones. Para ele ser a convicção dele. Como não? Se espera muito pelo chamado do VAR, pela conferência no VAR, no monitor. Renata, eles têm um alívio lá. Eu vou apitar o que eu tô vendo, básico, e se tiver alguma coisa difícil, eu deixo pro VAR. Não, e a orientação hoje é ele interpretar de novo no VAR. Exatamente. Então eles estão indo até para lance que não precisa. O Daronco surgiu super bem, eu lembro, era uma esperança. Depois se perdeu totalmente. Ele é bom árbitro. Ele é bom árbitro, para de sair. É isso, torcedor do Palmeiras. Um trecho para vocês aí do debate do Jogo Aberto. Só projetando essa partida de amanhã. Palmeiras e Corinthians, às 21h30 no Allianz. Verdão perdeu o primeiro jogo, mas amanhã a história vai ser outra, né? O jogo vai ser em casa, no Allianz, onde o Palmeiras sabe muito bem jogar, né? E vai contar com o apoio do seu torcedor, se souber aproveitar aí a atmosfera ali, né? A força da torcida, tem tudo para se dar bem contra o Corinthians nessa partida de amanhã. O jogo da semana passada, Palmeiras saiu em desvantagem, mas como eu falei, é um placar totalmente irreversível, dá para reverter sim, e eu acredito bastante numa vitória do Palmeiras amanhã contra o Corinthians. O árbitro da partida vai ser o Daronco, uma escolha aí às vezes contestada por alguns, outros nem tanto, mas é torcer para que a arbitragem não interfira ali no resultado da partida. Primeiro jogo o Palmeiras foi prejudicado, teve aquele impedimento ali no lance do gol do Maurício, né, que o árbitro acabou dando ali o VAR, deu impedimento do Gustavo Gomes, um lance bem duvidoso que o Palmeiras, na minha opinião, foi prejudicado, mas amanhã é torcer para que o Palmeiras entre em campo ali ligado e que faça valer a força da sua casa, do Allianz, da sua torcida e conquiste um resultado importante dessa partida contra o Corinthians. Tem tudo para ser um grande jogo e o torcedor do Verdão com certeza está confiante e acreditando na vitória amanhã. Você que acredita na vitória, deixa o seu palpite aqui nos comentários para essa partida de amanhã. Está confiante, acreditando que o Verdão vai vencer o Corinthians, avançar para as quartas de final da Copa do Brasil? Já deixa o seu palpite aqui nos comentários para essa partida muito importante, esse jogão de amanhã no Allianz. Palmeiras que ontem, né, apresentou mais um reforço ali para a lateral. Boa sorte aí para o novo reforço e que ele consiga jogar muita bola com a camisa do Palmeiras. Ele que foi anunciado ontem, né, o Kelvin, vai custar aí 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões ao Palmeiras. Bora aguardar esse jogo de amanhã, vamos aguardar nessa partida de amanhã. Palmeiras que vai com tudo em busca da classificação, de reverter esse resultado. Deixa o seu palpite aqui abaixo, valeu e até o próximo vídeo.